Agora, eu vou pagar a promessa que eu fiz no programa passado, que é isso aqui, é o caminho da salvação, tá? Não sei se vocês vão concordar, se vocês não concordarem, a gente pode reposicionar algumas coisas. O que é que eu fiz? Gostei do emblema ali, viu? Eu fiz a. É o Fire. Eu fiz a. Eu fiz a. O mapa de pontos. Que é assim, onde você arrumar ali, acho que foram 46 pontos que eu coloquei. Que é pra acalmar o torcedor do Vitória aqui hoje. Meu trabalho aqui, o primeiro vai ser o Vitória. Pra acalmar um pouco. Né? Acalmar. Pra acalmar. Que é o seguinte: a pontuação de acordo com os adversários e suas faixas, tá? Vejam como eu dividi, porque a gente vai ver o do Vitória, mas ele é equivalente para Sport e para Ceará, tá? Eu dividi os times em 4 blocos e dentro obrigações contra esses blocos, dentro e fora. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Estabelecemos aqui Mirassol, Juventude, Sport, Ceará, Red Bull e Vasco como os 6 adversários que jogam o mesmo campeonato do Vitória. E aí a gente parte de obrigação de vencê-los em casa. Não estou dizendo que tem que fazer 100%, mas quando o Vitória recebe o Vasco, o torcedor vai para o estádio querendo os 3 pontos. Quando o Vitória recebe o Sport, o torcedor vai para o estádio querendo os 3 pontos. Tá? E fora de casa, esses mesmos 6 jogos, eu estabeleci 8 pontos. Ou seja, contra esses 6 times, você perde 2, empata 2 e vence 2. Tá? O bloco acima, são blocos muito próximos, os 2 blocos seguintes. Listei Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Santos e Fortaleza. Desses 5, coloquei como uma missão 7 pontos em casa, ou seja, vence 2, empata 1 e perde 2. E 4 pontos fora. Vence 1, empata 1 e perde 3. No bloco imediatamente acima, Corinthians, São Paulo, Atlético, Bahia e Botafogo, vence 2 e perde 3 em casa. E basta arrumar 2 empatezinhos fora. Botei como máximo. Nos jogos em casa contra Flamengo, Palmeiras e Inter, um empatezinho já é lucro. E nos jogos fora não precisa fazer nada. São todos jogos em que a derrota está mais do que na conta. Se não me engano, essa minha matemática aí deu 46. Porque na verdade, quando eu fiz, deu 51. Aí eu fui tirando aí alguns pontos. Fui aliviando as missões. Quando eu montei, tinha dado 51. Eu tinha botado umas obrigações maiores aí pelos caminhos. Tá de bom tamanho isso aí? Vocês querem mexer em alguma coisa? Alguma missão? Lembrando o seguinte, ninguém vai ganhar o dos 6 em casa, concordo, mas na hora que ele perder pontos aí, esses pontos automaticamente vão ter que ser distribuídos. Só tem um ponto aí que eu abriria um debate, porque os blocos eu acho que eles vão mudar, certo? E aí vai ter também. que fazer E a gente pode mudar. Porque, por também exemplo, concordo. O Fluminense no ano passado, quando foi começar o nosso audioguia, estava lá em cima. Ao longo do campeonato, Vitória, né, as equipes estavam todas embaixo, Juventude, Criciúma, começou a olhar para o Fluminense e, opa, agora um joguinho em casa contra o Fluminense tem que vencer. Não é mais negociar empate, entendeu? Então, vai ter que mudar também esses blocos. Então, essa recontagem aí tu vai ter que fazer também, só lembrando, viu? Vai ter que... Natural. Lógico. Isso aí a gente sabe. E até porque foi baseado na nossa tier list. Se a gente mudar a tier list, já muda também os blocos, né? Mas eu concordo. Eu gostei. Também gostei. Achei bem dividido. Talvez se eu fosse mudar, talvez seria pegar esses 18 pontos ali e transformar em 16. Deixar a equipe eu pensei nisso. Eu pensei, né? Não colocar a obrigação total das 6 vitórias, né? Isso. Em casa. Mas é porque o que me motivou a deixar, sabe, Arthur, foi aquilo. Quando o cara vai pro jogo contra esses times, se tu empatar, tu não volta enlouquecido de puto. Sim. É por isso que eu coloquei. O Vitória ano passado foi determinante essas vitórias em casa. No segundo turno ali, o Vitória ganhou todos os confrontos diretos, tirando o Corinthians, que depois se tornou nem confronto direto, né? Porque o Corinthians foi bater lá em cima. Mas foi aí que o Vitória conseguiu a permanência, né? Então esses confrontos aí realmente
Seguindo por essa lógica, e essa lógica é real, porque assim, todo torcedor do Vitória que for fazer uma análise, pegando a tabela, vou marcar aqui onde eu vou conseguir pontos, todos eles vão colocar essas 6 vitórias aí. Não quer dizer que vai ganhar as 6, mas esses pontos aí, eles já estão na conta. Os primeiros 18 pontos da sua conta realmente são esses. em casa. Ô, Fred, tu não acha que tá desbalanceado entre o primeiro bloco e o segundo, não, nos pontos dentro de casa? Não. Você mira 6 com esses 5 e nos outros 5 é só 7. Então, entre o segundo e o terceiro bloco, tu quer falar, né? E o terceiro bloco. É porque eu acho que esse segundo e terceiro bloco eles são muito próximos. Tá? Mas repito, Atos, quando eu fiz originalmente. Hoje, sim. Talvez daqui a quando pouco eu fiz originalmente. Quando eu fiz originalmente, eu tinha colocado 9 pontos pro bloco de baixo, mas deu 51, então eu quis apertar mais a conta. Eu não quis fazer uma conta passando tanto. Então, para ser o mais perto do desespero possível, né? Então eu acho assim. O que é que eu acho que poderia se você melhorar? Contra Fortaleza Santos. Fala, Mioca, fala. Não, o que eu ia sugerir assim, dá para tentar tirar aí uns 4 pontos dos 18, porque fica parecendo realmente que isso com o tempo sempre pode gerar questionamento. Por que tá 18 ali, pô? Tem que ganhar todos os jogos em casa. Colocar ali uns 14 pontos e aí tentar diluir esses 4 pontos, tipo, bota mais um ali fora de casa, no terceiro bloco. Mas eu acho que esse é justamente o exercício ao longo dos pontos que não vão sendo vencidos em casa, o que sabe? A prática vai 18 requerer, é 100%, sabe assim? Mas sabe o que é, Mioca? Mas é o sentimento. Mas por que tá aí? É o que eu falei. Pra mim, isso é fundamentalmente o sentimento. O Juventude vai pegar o Ceará, certo? Sábado agora. Se o Juventude não vencer o Ceará, o cara vai pra casa muito puto. Se o Juventude não vencer o Grêmio ou não vencer o Fluminense, o cara vai, porra, faz parte. Para fazer eu acho que fica também. O sentimento para Fluminense e Grêmio é muito parecido com os outros. Talvez seja um pouco menos, mas é de Vitória também, velho. Não, se eu sou Sport, Vitória, Ceará, eu olho para o jogo Ceará e Fluminense, se eu vou 100% do sentimento de vitória, pô. Eu tenho obrigação de vencer. Eu tô concordando com a sua lógica, assim. Eu vou pegar o Juventude dentro de casa e eu não posso deixar escapar ponto nenhum. Só que aí eu vou aproveitar, já que o bloco, né, o quadro é o Fire, na hora que eu empatar com o Juventude, eu não quero chegar aqui na hora de assim, lascou, entendeu? Assim, lascou de tal forma. Eu acho que tem que ter pelo menos uma margem mínima, por mais que você tenha a obrigação de vencer, tipo, já que eu tropecei aqui... Para não queimar logo a meta. Pronto, ok. 16-9 não se fala mais nisso. Pronto, eu acho que fica 16-9. Mas eu acho, Mioca, que esse exercício é o exercício que acontece na prática. A partir do momento que o Vitória, por exemplo, empatar com o Juventude em casa, o torcedor vai sair do estádio já aumenta a pressão. Que vencer o jogo já para você entender que quando você, tipo assim, beleza, os 16 aqui era o que eu tinha que fazer, fiz, mas a partir do momento agora eu tenho que confirmar aqueles 9 lá. Mas entendeu? É isso que eu tô dizendo, Minhoca. Assim, vamos ver o Vitória. O Vitória vai pegar o Mirassol em casa. Se o Vitória empatar com o Mirassol, ele não vai sair pensando, eita, na minha conta lá era dizer, eu podia ter um empate contra as equipes de confronto direto. Ele vai sair, o torcedor vai sair com a cabeça dizendo, eu vou ter que agora vencer um jogo que não estava na conta, para compensar esse empate. Inclusive, eu acho que... Mas isso vai valer pra tudo, ó. Inclusive, eu acho que de todas as missões aí, a mais difícil são os 16 em casa. Exato. De todas elas, a mais difícil é essa. Quando o Arthur mencionou esse cenário aí, isso vai acontecer. Na hora, quando o ano passado o Vitória ganhou do Palmeiras lá, não é que ele fez, agora estou aqui com saldo de mais 3. Mas ele sabia que era uma vitória que nem todo mundo ia conquistar. É isso. Basicamente da briga dele. E isso fez mudar o panorama da análise dele. Eu acho que... Não, eu tava só falando, Mioca, para não parecer que... Porque assim, eu não acho que o torcedor olha e diz, eita, sei lá, o Vitória empata com o Vasco e com o Bragantino, já era, não vai bater aquela meta. Não, ele vai olhar e vai dizer, velho, vai ter que compensar então ali. Vamos ter que ganhar o Bavi, o Botafogo e o Atlético Mineiro, por exemplo. Vai dar 9 pontos ali. Esse é o objetivo desse quadro. É justamente quando não for dando a conta, já ir redistribuindo os pontos. Compensação, Porque esse quadro, na verdade, vai ajudar um pouco a balancear a diferença de tabela. Esse é um dos objetivos. É a gente não fazer uma leitura de classificação seca. Pelo menos no retrato atual. Né? Já foi bem frisado aí a oscilação que pode ter
o clube entre as camadas. Não vai ter, Isso. provavelmente, não tantas oscilações, mas é um campeonato de futebol. O campeonato não começa com a classificação definida de cada um. Então Eu pode vou- ter algumas variações aí. Como é a primeira vez, e algumas pessoas no chat estão discordando dessa mudança por 16-9, acham que o 18, justamente pelo sentimento de obrigação de ter que ganhar esses jogos é maior, a gente vai abrir. Alan, abre uma enquete aí, se fica 18-7 ou 16-9 Ô, Fred, para o desenho das próximas semanas. Falados. eu entendo que o que você está querendo montar aqui não precisa ganhar todas. Você vai lá, se você perdeu, então vai lá e ganha do Santos. Aí fica Exato. Sendo na mesma hora, quando perder, a gente já vai mudar aqui, vai vir aqui na página e vai mudar. Mas como você falou assim, o mais difícil talvez seja o de 16. Vamos colocar 18, porque é tudo vitórias. Que é o Aí, em 100%. torno de falando em probabilidade, daria em torno de 1 a 2%. Veja como é difícil. É difícil, pô. É o mais difícil. Geralmente, quando esses pares jogam entre si, em casa, dá mais ou menos uma odd de 2. Se você for fazer uma conta de padaria ali, multiplicando 2 vezes 2 vezes outro, 4 vezes 2, 8 2 a vezes 2, sexta. dá mais ou menos 64, que se fosse 50 seria 2%, se fosse 100 seria 1%. Em torno de 1, 2% de probabilidade de você ganhar desses 6 times. É bem difícil. É bem difícil. É por isso que eu tô assim colocando uma margem. É muito difícil. Eu acho a mais difícil de todas, pô. Vai ter um tropeço aqui e ali, entendeu? Então, por isso que eu queria dar uma equilibrada, sabe? Assim, dá para tirar um ponto ali. Poderia, é porque o Fred colocou tudo ali, né, no terceiro bloco. Mas podia ter colocado ali nos jogos fora de casa. Mas é porque a natureza da proposta não é bem essa. É para visualmente a gente entender, aí depois você balanceando. Se você É isso. vai lá e ganhou do Santos, tira ela por elas. Ninguém vai dizer assim, ó. O Vitória perdeu do Mirassol em casa, acabou. Não é isso. A gente vai dizer, esses 3 pontos aqui a gente distribui onde? Ó, vamos. Aí o campeonato vai andando e a dinâmica vai mudando. A gente vai dizer, ó, Grêmio, Fluminense não estão tão bem assim. Acho que aqui a gente pode carregar um pouquinho mais de pontos. E é claro que quando a gente atualizar a tier list, a gente atualiza também esse gráfico, né? A gente vai atualizar a tier list. Olha que você está colocando 46 pontos, né? Que é uma pontuação historicamente muito segura. Já está muito acima. É mais ou menos aquele gráfico de Pedro Pereira, daquele programa que vocês usavam, quando utilizavam os blocos de 5 jogos. Isso, era isso que eu ia falar. Só que ali de outra forma. Só que aqui está mais balanceado. Tá mais balanceado o nível, né? É por nível técnico e não por ordem de jogos. Ali era pela cronologia dos jogos, né? A ordem. Mas o raciocínio é o mesmo. Tipo, às vezes você pegava um bloco mais difícil, você só somava 4 pontos. Aí o que é que você fazia? Ó, no próximo aqui que é mais fácil, em vez de ser os 7, eu acho que era 7 a conta lá para permanência. E detalhe, a gente vai ter a partir da terceira rodada do Power BI. Então, eu já fiz justamente porque a gente vai ter os blocos no Power BI. Tá? Então, se brincar, Pedro arruma isso aí no Power BI automático, esse Fred. Pega a classificação, já separa pela classificação os blocos ali. É só ele agrupar, ele definir. Exatamente. É só jogar a isca ali mesmo, que o homem gosta desse negócio aí. Não, ele vai fazer grupo. Tudo que for Flamengo, Palmeiras e Inter é um grupo. Pedro, duvido tu fazer isso aí. Ele pega por classificação, Minhoca. Tipo, ele é automático, gera lá, tipo, quem tiver. Eu acho que ele até tem um. Ele tem um por classificação. Ele tem um por classificação. Ele tem um que é os 10 de cima e os 10 de baixo. Aí. Ele já tem os 10 de cima e os 10 de baixo. O Maestro falar mais 2 vezes que duvida. Próxima live vamos chegar aí. Então, eu acho que Alan não abriu enquete. Tá? Alan não abriu enquete aí. Se estiver nos ouvindo, Alan, abre a enquete, por favor. Eu não entendi há 3 minutos atrás. Eu não tinha lido. Alan, é o seguinte: você vai abrir na enquete o seguinte: o que vocês preferem? 18/7 ou 16/9? A turma, você vai continuar sem entender, mas o chat e o público entenderá. Tá? Você só não vota, então. Você não vota. 18/7. É 7? É 6, É 18/7 ou 16/9. É 18 de julho ou 16 de setembro. O que vocês preferem? Ou 2 pontos. Ou quer dizer, 1 ponto. Recuperar 1 ponto de ontem. E aí tá, só passando por essa página
Errou, Arthur. Errou. Alan. Não é 16-7, é 16-9. 16-9. Zero a 0. Foi a primeira enquete 0-0 aqui. Ah, não, teve 5 votos. Foi 100-0 para 18-7. O que já é um indicativo de que vai ganhar 18-7, porque a galera entendeu, né? Conhecendo a estatística. Aí quer fazer Ibope mesmo, velho. Essa amostragem. Fizemos uma amostragem aqui. Não precisa de mais, não. Já deu pra aferir. Não dá pra 5 votos. Veja só, 5 votos foi 100% a 0. O que já indica que a enquete vai ser apenas a confirmação de que a turma preferiu 18-7. Não vai nem apurar o real. E aí o Vitória, tá? Ou seja, o Vitória perde do Flamengo numa área ali em que a obrigação de pontuação, mesmo em casa, era muito baixa, mas já gasta uma das 2 derrotas que a gente meio que autoriza, tá? Fora, ao perder para o Juventude. Ele já queimou uma das 2 derrotas que o 45 minutos autoriza o Vitória a perder, tá? Seguindo aí para a próxima página, é a mesma página com a versão do Sport. O Sport que só jogou nos 2 blocos de cima, ele zera em casa contra o Palmeiras, tá? E já consegue metade do trabalho ali fora de casa contra aquele segundo bloco, onde a gente coloca uma missão de 2 pontos. O Sport hipotético tá bem. Você vai ter que atualizar o do Sport para ver a pontuação aqui para Libertadores. Como é que fica? É um monstro, velho. É um monstro, meu irmão. O Sport hipotético larga muito bem no Campeonato Brasileiro. Já consegue 50% de uma das missões mais... Na verdade, não é das missões mais difíceis, mas de um dos blocos mais elevados. Tá? A manchete amanhã no NE45. O Sport conseguiu 50% da meta em um dos blocos do campeonato. Não fosse o pênalti, ia ser difícil convencer que o Sport não era o líder. Já até era 100%, se não fosse o pênalti, já tinha 100% de um e 50% de outro. No campeonato moral, o Sport é líder, que é isso que importa. O torcedor rival vai assistir o programa com a tabela, ali, a tabela do GL, o Sport na zona de rebaixamento. Aí ele entra aqui e vê uma tela dessa, metade... Tem 5 jogos e já fez a metade da obrigação. No campeonato moral, ele é líder, só tô dizendo, isso é o que importa. O Sport hipotético é um dos melhores times do mundo, porra. Eu vou mandar um abraço para ele, que eu tenho certeza que ele tá vendo esse programa. Eu tô vendo meu amigo Reginaldo Cabral, professor Reginaldo Cabral, assistindo exatamente essa tela. Dá um abraço aí para ele. Se precisarem de mim lá pela 7ª rodada da Série C no Timbucast, professor Reginaldo, é só você pedir lá que que a gente... é tricolor, é? Aí isso deve gostar de mim, que sou a porra. Assiste. Ele assiste o programa e depois do programa ele manda um áudio fazendo um comentário do programa. O professor Reginaldo é foda. É professor de matemática, é professor Reginaldo? Eu não sei qual era dele, acho que é história. Eu acho que é história. Ele faz o Beberibe, Fred. Ah, tá. Então tá em casa. O Beberibe é um dos núcleos em que há comunicação. Ainda está mantida a comunicação. Tá? Cobra Coral chegou aqui 1h57 da manhã e pergunta se isso aqui é ao vivo ou gravado. Respeita a gente, pô. Gravado. Respeita a gente. Tá? É claro que nós estamos todos dormindo nesse momento. Isso aqui é um programa gravado. Às 3h40 da manhã a gente acorda para assistir o Frei. Bem que eu te disse, Fred, que ia ter essa pergunta. Ainda bem que a gente gravou essa resposta aqui. Exatamente. Casou certinho. E aí, a terceira tela, que é a do Ceará. Tá? O Ceará tem 3 pontos em casa contra o Grêmio, dos 7 que a gente projeta ali, ou seja, 42% daquele bloco já alcançado, e consegue um empate fora de casa contra um dos clubes do bloco de baixo, onde a gente projeta 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. Acho que é positivo, né? Aquilo que a gente até falou quando
quando abordou inicialmente o Ceará lá no comecinho do programa, 3h20 atrás, quando a gente trouxe que o Ceará cumpre muito bem suas metas até aqui, tá? Meu amigo, o Fire foi aqui. Vocês viram que ele colocou que o Ceará bateu a meta lá em cima de 0 pontos? A meta Na de 0 verdade, pontos faltou. o Ceará bateu já. O Ceará tá forte demais. Não. Faltou aqui. Todos bateram, na verdade, de 0 ponto, né? Então, mas só o Ceará tá destacado. O Atos e e acho Cássio que- estão falando há 20 minutos no mudo. Tô agoniado aqui. Estão falando, conversando um com o outro, pô. Então, conversando com o outro. Bateu a meta, 0 ponto. Não é partida, meu amigo. Esse quadro tá muito bom, meu amigo. Foi muito bom. Eles estavam conversando entre eles. Eles abrem um chat, Arthur, e ficam Não, conversando não. durante o programa. É foda porque eu tava falando, você tava concordando com tudo que eu tava dizendo, por isso que eu tava seguindo aqui. O que eu tava dizendo é o seguinte: pela tabela de Fred, o Sport tá melhor do que o Ceará. Não, acho que não. O Ceará tá bem. Tá não, pô. Veja só, o Ceará tem 2 quadradinhos verdes, Cássio. O Sport conquistou 1 ponto de 2, pô. 1 de 8 é fácil. Quero ver 1 de 2. Mas o Ceará conquistou 3 de 7 ali Tô já. brincando, pô. É óbvio que E 0 de 0, meu amigo. tô 0 dentro de 0 é pesado. 0 de 0. É isso numa pré-eleção. Senhores, já cumprimos uma meta. 0 ponto desses 3 jogos. Parabéns a todos. meta batida. 3 goleadas, viu, Atos aí? 3 goleadas pro Flamengo, Palmeiras e Inter. Ó, não se preocupe. Tá tudo muito bem. Veja só, esse programa aqui, esses slides, não eram pra ter vindo na segunda rodada, não. Isso aí era pra jogar ali, 14ª rodada. A turma no desespero. A turma no desespero. Isso da Fred, isso da 20ª rodada pra frente, isso vai ser ouro. Isso vai ser ouro. Ouro. É exatamente, eu só trouxe hoje pra turma saber que aqui tem. Veja só, eu tava guardando a carta na manga. Eu tava guardando a carta na manga. Só tem uma coisa, rodadas, isso aí é mineração. Não, mas peraí. Só tem uma coisa na frase de Fred, quando começou a abordar esse assunto, estou pensando no Vitória. Não tem como. Não tem como. Essa frase o torcedor do Vitória pode ter visto só o primeiro quadro, né? Pra ele estar exatamente. Esses próximos aqui, ele tem que ter largado já. Tinha um amigo nosso. Fala, Atos. Com o tempo a gente poderia colocar nome nos blocos. Aquele bloco de Flamengo, Palmeiras e Inter fora de casa, já tem um nome já, né? O famoso Manda o Sub-20. Manda e-mail, pô. Manda e-mail. Não sai nada daí. Eu sou a favor de ser bloco Argel. Missão dada, missão cumprida. Essa é boa. Meu irmão, aquilo ali é bom demais, pô, cara. Tinha um amigo nosso, né? Meu de mesmo. Cássio e de Cauê, chamado Flávio Adriano, que quando o Sport perdia, segunda-feira ele ligava pra mim. Ele disse que eu preciso ligar logo pra Fred, e falava: e aí, meu velho, me dê a palavra aí da salvação. Aí eu dava orientação. Eu dava a orientação da semana a ele. Né? Só não existia o nome do Fire ainda. Exatamente. Aí o que é que eu quis fazer? Por que eu trouxe logo hoje? Eu quero que as pessoas saibam que aqui você vai encontrar conforto ao longo das próximas rodadas. Tirar a cesta do baú, Fred. Quero que vocês saibam que eu tô olhando por vocês. Exatamente, você vai encontrar conforto aqui. Tá? Então, eu ia guardar. Atos, eu ia dizer exatamente isso. Eu ia falar. Daqui a pouco chega o bonequinho de Fred, meu irmão. Cadê o Rodrigo pra fazer o bonequinho de Fred uma hora dessa? Ele foi dormir há 20 minutos. Ele disse: vou dormir. Com a batina, o bonequinho com a batina. Uma batinazinha, né? O Frei Fred. Fred. Mas é isso, você vai ter conforto aqui. Lá na 14ª, o time com 7 pontos, morto. A gente vai reposicionar os pontos aqui e mostrar que tem caminho pela frente, tá? É isso.